Olá, pessoal. O projeto Contabilidados, junto com o projeto FESA 3, nossa Liga de Mercado Financeiro aqui da UFESA, trazemos para vocês mais uma aplicação, mais um vídeo tutorial, explicando uma aplicação que nós usamos bastante em pesquisas na área de finanças. Trata-se de trabalhar com dados em painel em nossas pesquisas e, especificamente, utilizando a base de dados do Economática. A base de dados do Economática nós utilizamos aqui na UFESA e eu vou mostrar para vocês como a gente utiliza para gerar um banco de dados já no formato de painel. Para quem não conhece esse formato de dados, durante o processo eu vou conseguir explicar para vocês, vocês vão entender essa estrutura e vão entender também por que ela é importante para as nossas pesquisas já ter um banco de dados nesse formato. Então, sem muitas delongas, indo direto ao ponto, no programa Economática, que está aqui aberto, a plataforma no formato web, nós temos diversas formas de coletar dados, e eu vou apresentar aqui para vocês essa forma. Então, primeiro passo, vamos entrar aqui, abrir uma nova janela. Clicar aqui onde tem esse sinalzinho de mais e vou abrir uma nova janela. Daqui eu vou escolher essa janela Screening. O que é que esse Screening vai me dar? Uma lista de empresas que tem dentro da plataforma. Nossa finalidade aqui é escolher quais empresas eu quero para a minha pesquisa, para o meu banco de dados do que eu vou precisar agora, Para facilitar, eu poderia pedir um screening branco, onde eu teria todas as ações listadas, mas eu vou pedir ações nesse screening básico, Então, a gente já recebe aqui um screening básico, ou seja, uma lista básica, porque ela já contém alguns filtros. Os filtros, eles estão aqui, onde tem esse funil. Vou mostrar para vocês aqui o que são esses filtros. Então, basicamente, o screening básico nos mostra que são empresas da Bolsa Brasileira, da Bovespa, hoje B3, que são negociadas como ações e que são empresas que estão ativas na data de hoje. Então, basicamente, um screening básico trata-se disso. Vou cancelar e logo retornaremos aqui para o filtro. Então, para diminuir a quantidade de empresas, já que nós temos aqui, se a gente puder observar, nós temos 562 itens. Então, se eu fosse gerar um banco de dados com 562 papéis agora, aqui durante esse vídeo, o tempo de processamento ia demorar bastante. Então, para otimizar o tempo de vídeo, eu vou criar um filtro. Então, eu vou aqui criar uma coluna. O critério de filtro que eu vou criar será baseado em setor. Então, estou vindo aqui, dados cadastrais de ações e vou pedir aqui, setor Economática 20 categorias. Vou dar um OK. Quando eu peço isso, ele já incluiu aqui uma coluna para todas as empresas me dizendo qual é o setor dela. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito na coluna setor Economática. Foi esse que eu escolhi, vocês podem escolher qualquer um. Então, eu vou aqui, inserir filtro baseado nesta coluna. E eu volto para aquela tela de filtro que a gente mostrou anteriormente, só que agora para incluir um filtro, que é do setor. Eu quero um setor igual a... Vou pedir aqui energia elétrica. OK. Então, ele vai filtrar para mim apenas empresas da energia elétrica. Como eu vou coletar dados de contabilidade, uma providência que a gente toma é escolher apenas uma classe por empresa. O que é que isso significa? Que uma empresa que tiver ações ordinárias e preferenciais, por exemplo, elas vão ter o seu valor de ativo, de passivo, todos eles repetidos para o mesmo papel. Então, uma ação ordinária tem o mesmo valor de ativo, uma ação preferencial o mesmo valor de ativo. Então, aqui nessa opção de filtro, eu posso mostrar apenas uma classe para cada empresa. Ele vai mostrar aquela que tem maior volume no mês. Dessa forma, eu não repito no banco de dados a mesma empresa quando eu estiver tratando de dados contábeis. Trabalhar com dois papéis faz sentido quando a gente está trabalhando com informações de preço, porque o preço de um papel é um e o preço de papel é outro. Mas a informação contábil é a mesma. Então, vamos lá. Vou dar OK aqui. Acabamos de incluir esse filtro de energia. Vou dar OK. Então, note que aquelas 562 itens se transformaram em 41 itens. Então, são com eles que a gente vai trabalhar aqui no nosso vídeo. 41 empresas. Suponha que aqui eu estou querendo trabalhar com empresa de energia elétrica. Então, o primeiro passo que eu fiz, escolher quais empresas vou trabalhar. São essas 41.
que vai fazer parte da minha pesquisa, do meu banco de dados. E agora, depois de escolhidas as empresas, eu não fecho esse screening, mas eu posso clicar aqui no mais novamente, excelente mais, e vou pedir agora o Matrix. O Matrix, diferentemente do screening, ele tem a opção de me dar tempo, né? Aqui no screening eu estava incluindo colunas, aqui ele vai me dar o tempo. Para fins de arrumação aqui, eu vou pedir aqui, ó, janelas lado a lado na horizontal. Então aqui eu tenho o screening que eu escolhi e aqui embaixo eu tenho o Matrix, é o que a gente vai trabalhar agora. Então, sem fechar o screening, olhando aqui para ele, e estando aqui no Matrix, eu venho aqui, ó, comandos desta janela, 3 pontinhos, vários parâmetros, que Alt P é a tecla de atalho, vários parâmetros. Eu vou pedir que dados anuais, para diminuir o meu banco de dados, e vou pedir 3 anos, 2018, 2019 e 2020. Então, eu vou pedir desde, então prestem sempre atenção no formato de data que vai estar na cronomática que você vai estar usando. Então, no meu caso aqui, eu tenho ano, mês e dia, no formato americano. Então, eu quero desde 2018, 0101, então, desde o 1º de janeiro de 2018, até 2020, 12/31. Então, as minhas informações vão ser de 1º de janeiro de 2018 até 31/12 de 2020. Vou dar um OK. Então, eu tenho dados de 2018, 2019, 2020. Então, depois de escolhido o tempo, o próximo passo é escolher quais dados eu vou querer, né? Quais informações eu vou querer. Então, eu vou querer, basicamente, criar a coluna, demonstrativos financeiros. Primeira informação que eu vou pedir no formato indústria e comércio vai ser o ativo total. Muito importante é notar que eu tenho que deixar marcado aqui, ó, empresa corrente. Ok. Por que eu preciso deixar marcado empresa corrente? Porque, ó, eu posso trabalhar junto aqui, ó, no screening que eu tenho as empresas escolhidas, ó, ele vai alterando as informações lá embaixo. Então, à medida que eu escolho uma empresa nova, o meu Matrix se altera aqui. Basta que eu altere a empresa. Por quê? Porque deixei marcado empresa corrente lá. Vamos pegar outra informação. Além do ativo total, eu vou aqui, demonstrativo financeiro, indústria e comércio, e vou escolher receita líquida. Então, notem que eu tenho receita líquida, eu vou pedir do exercício. Eu também poderia pedir dos 3 meses e poderia dos últimos 12 meses. Então, eu vou escolher aqui no exercício. Ok. Então, no exercício 2018, no exercício 2019 e no exercício 2020. E temos agora outra coluna, né? Além do ativo total, a coluna de receita. E vamos criar uma nova. Dessa vez, não procurando por aqui, mas vamos colocar aqui na opção de filtro. Vou colocar aqui, ó, valor de mercado. Então, vou querer o valor do mercado dessa empresa. Ok. Então, temos 3 colunas: ativo total, receita total e valor de mercado. Então, notem, esses valores eu queria para cada empresa. Então, eu queria dessa empresa que está marcada aqui, eu queria 2018, 2019, 2020. Dessa outra empresa, 2018, 2019, 2020. E isso seria o dados em painel. Antes isso dava muito trabalho, porque quando você não sabe coletar da forma mais correta, você pode ter muito trabalho. E eu já tive muito trabalho nessas coletas. E a gente pode, né, agora melhorar, que é o objetivo desse vídeo. Então vejam como é fácil coletar isso daqui em formato de painel. Então, depois de definidas as variáveis, depois de definidas as empresas, depois de definido o período, eu já sei quais são as empresas que quero trabalhar, os períodos que quero trabalhar com essas empresas e quais informações eu quero dessas empresas. Então eu venho aqui, ó, nesses 3 pontinhos, exportar, e vou exportar esses dados para formato CSV. Pode ser formato para todos esses outros formatos, mas vou fazer aqui no CSV. Vou colocar aqui, ó, dados pesquisa.csv. Será o nome do meu arquivo. Então, vou salvar um arquivo com esse nome. Para quem? Para todos os itens ativos da janela de screening. Então, nós temos aqui 41 itens no screening, vai ser para todos eles, e eu quero todos os ativos em um único arquivo.
Então, dessa forma que a gente vai processar. E vou pedir para exportar. Exportar. Então, ele está processando, notem aqui, ó, passando o processamento, processou o arquivo. Foi bem rápido, porque eu tanto escolhi poucas informações de colunas, quanto poucas informações de empresas. Então, quanto mais empresas e quanto mais colunas, a gente vai ter mais tempo de processamento. Então, vamos dar uma olhada aqui, né, nesse arquivo dados pesquisa. Vamos conhecer como foi que ele gerou esse arquivo. Então, aqui abrindo aqui o Excel. Então, ele abriu em formato CSV. Então, imagine que eu quero ver esses dados e às vezes a gente se confunde um pouco no formato CSV. Basicamente, se a gente tomar um cuidadinho, eu vou notar que cada coluna está separada por uma vírgula. Ele coloca uma aspa e depois da aspa uma vírgula. E isso vai me indicar o que é uma coluna. Se eu quiser visualizar aqui no Excel, vou selecionar todas essas linhas, né? Eu posso chegar aqui na primeira, estou apertando aqui Ctrl Shift para baixo. Ele vai até a última. E eu vou vir aqui, ó, dados, texto para colunas. Está delimitado. Está delimitado por tabulação? Não, a gente acabou de ver que ele está delimitado por vírgula. Então, escolhi aqui que ele está delimitado por vírgula e vou concluir. E aqui ele montou minha tabela já em formato painel, ou seja, eu tenho aqui as empresas. Então, o que é um formato painel, pessoal? Tenho aqui o código da empresa, na frente tenho os 3 períodos e as informações correspondentes de ativo, receita e valor do mercado, que foi o que a gente coletou. Então, para cada empresa daquele screening, para cada 41 das 41 empresas, nós temos o código da empresa com o período correspondente e as informações. Então, basicamente, pessoal, aqui a gente já coletou todos os dados em formato de painel, formato CSV, também poderia ser em formato Excel. O que eu prefiro para esse tipo de trabalho é em formato CSV, né? E para completar a nossa análise, a gente poderia fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar salvo aqui em CSV, do formato que a gente trouxe, no formato que trouxe lá do Economática. Notem que aqui está em dados pesquisa, e esse dados pesquisa aqui, ele está lá em downloads. Então, vou fechar esse arquivo, não vou salvar, ele vai ficar original. E vou tomar aqui uma providência. Eu vou abrir aqui o R e vou fazer o seguinte, ó. Deixei prontinho aqui um código, apenas com funções nativas do R, não vai precisar instalar nenhum pacote, nada. Então, aqui eu vou ler um CSV, onde ele está em C2 usuários, que é aqui Kleber, que é no caso aqui no meu computador, downloads. Eu salvei como dados pesquisa. Então, dados pesquisa.csv. O nome das colunas, primeiro eu tenho o código, depois eu tenho o ano, ativo, receita líquida e valor de mercado. Isso me ajuda, né? Deixa eu atualizar aqui. Isso me ajuda porque eu vou abrir aqui, ó, aqui embaixo, aqui meu mouse está aqui embaixo, ó, dados pesquisa.csv. Isso ajuda porque a minha coluna, né, eu vou visualizar esse arquivo. Isso nos ajuda porque a coluna, o nome dela está isso aqui, ó, ativo total, em moeda original, em milhares, consolidado, sim. Então, se eu importasse esse arquivo do jeito que está aqui, o nome da coluna viria esse. Então, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, onde tem ativo, eu vou chamar de código. Depois, onde tem data, eu vou chamar de ano. Onde tem ativo total, toda essa informação, eu vou chamar só de ativo. Aqui de receita líquida, não vou chamar tudo isso de receita. Ó. Então, isso vai facilitar nosso processamento. E valor de mercado, vou chamar apenas valor de mercado. Vou colocar um código para valor de mercado. E nós notamos que nós temos informações, que é um tracinho aqui, que é quando ele não tem informação. Para o R, ele vai tratar isso como informação não disponível, NA, né? Not available, né? Não disponível. Então, eu vou chamar esses tracinhos de NA, dizer que essa informação é não disponível. Como é que eu faço isso? Vamos lá, vou fechar aqui. Então, eu estou pedindo para o R ler esse CSV. Estou dizendo que o nome das colunas vai ser código, ano, depois ativo, receita líquida e valor do mercado. Eu estou dizendo que vão ser não disponíveis, NA, aquelas strings que tiverem, ou seja, aqueles textos que tiverem só esse tracinho.
Então, ó, vou selecionar aqui e vou apertar aqui, ó, Run. Agora, eu acabei de trazer aqui, ó, estou trazendo o mouse para cá, para Environment. Dados, ó, acabei de criar aqui esse banco de dados. Vamos dar uma olhada no que é ele. Dados. Vou selecionar, apertar Run. São aqueles dados, igual eu estava vendo no CSV, estou vendo agora aqui no R. Então, está aqui todas as informações, onde eu estou vendo que onde tinha tracinho, ó, ele colocou NA. Só que nós temos ainda um problema, ou alguma coisa para resolver. No Economática, ele está trazendo essa informação aqui, ó, XBSP a mais, e eu quero tirar isso. Como é que eu vou fazer isso? Com outra função nativa do próprio R. Eu vou entrar, né? Esse código que está aqui embaixo, vou repetir ele aqui para vocês verem como é que ele funciona. Dados. Quando eu coloco um cifrão, ele entra dentro da coluna. E eu quero entrar dentro dessa coluna, código. Então, vem aqui, ó, eu quero código. Então, essa coluna código agora, eu quero que ela fique igual. Então, eu botei sinal de menor, tracinho, que ele vai entender que é igual. Substitua esse texto, ó, XBSP. Então, igualzinho está aqui. Substitua isso por quem? Por nada. Então, vou substituir por nada. Onde? Lá em dados, cifrão, código. Então, dentro de código, ele vai substituir isso daqui. Ó. Vamos executar. Selecionei. Run. Então, vamos ver o que foi que ele fez. Né? Vou apagar esse outro. E vamos ver como é que está dados agora. Selecionei. Run. E agora, ó, está prontinho e meu banco de dados já está em formato painel, também no R, caso vocês queiram, além do Excel, trabalhar com R ou qualquer outra plataforma, isso poderia ser feito. Então, a partir de agora, eu posso fazer, por exemplo, a média, lá dentro de dados, valor de mercado, e eu não quero informações que tenham SNA, então deixe para lá essa informação NA. Então, eu estou querendo saber a média do valor de mercado do banco de dados, por exemplo. Run. E aqui eu descobri a média do valor do mercado. E assim, pessoal, trabalhamos com o banco de dados, deixamos o banco de dados prontinho para vocês executarem sua pesquisa de uma forma prática, trabalhando com a Economática. Então, esse foi mais um vídeo do nosso projeto, do Contabilidados. E a gente está sempre em apoio em processo de parceria com a Liga de Mercado Financeiro na geração de dados. Então, trazendo mais essa informação para vocês. Até a próxima.